Oi, gente, tudo bem? Então, hoje, como a gente vai iniciar o conteúdo de naturalismo, eu vim aqui no meio da natureza. Olha ali, o que vocês acham? Não combina com naturalismo? Será que é disso mesmo que a gente está falando quando a gente fala em naturalismo? Como corrente literária, como estética de uma época, né? Porque o naturalismo ele está muito junto com o realismo. Começam juntos no Brasil, tem algumas características diferentes. Então, se vocês abrirem a apostila de vocês ali na página 31, vocês vão ver como a imagem que está ali na apostila de vocês não condiz com o espaço que a professora montou para preparar essa aula, porque na verdade, não. O naturalismo não é um movimento que leva o homem para a natureza, perto do índio, perto da mata, não tem nada disso. O naturalismo, ele é outra coisa e ele está muito mais relacionado com o processo de industrialização em marcha do que exatamente com as questões da natureza. Olha só, um bichinho acabou de pousar aqui na apostila de vocês. Vou! Bom, então, tá, vim para um espaço um pouco mais de acordo com a escola. Não muito, né? Para estar de acordo mesmo, esse espaço tinha que estar cheio de ferro, vidro, coisas de indústria. Mas como eu não tenho nada disso aqui em casa, então eu vim para um espaço neutro, pelo menos, né? Olha só, a gente tem que pensar que o naturalismo está acontecendo no mesmo contexto do realismo. No entanto, são expressões artísticas que se modificam. Enquanto o realismo ele se prende na realidade psicológica da personagem, né? Por exemplo, se a gente pega o Machado de Assis, tanto o Brás Cubas como o Dom Casmurro, eles estão envolvidos com uma tentativa de elaborar toda uma psicologia, tanto da personagem que narra, quanto das personagens que são narradas, que são os objetos da narrativa, né? O Dom Casmurro velho, que narra depois de Casmurro, depois de fechado, depois de achar que a Capitu o trai, ele narra e ele tem como objeto o próprio Bentinho e a Capitu. Tanto o ciúme do Bentinho é colocado em jogo, quanto a possível traição da Capitu devido a toda a situação que ele pinta dela ser esperta, né? Entre essas outras coisas que a gente viu no vídeo passado. Então é importante ver que, quando a gente fala do naturalismo, a gente está colocando um coletivo em cena. Então pensem, o romance que a gente vai ler junto é O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Quando a gente pensa na expressão O Cortiço, tem muito mais a ver com essa imagem da apostila de vocês, de favela na periferia, do que exatamente seria uma capa da obra do Machado de Assis, que seria a figura da Capitu, ou seja, personalizado o indivíduo. Isso tudo para dizer que o naturalismo, ele traz um outro teor social para a obra de arte. É o teor coletivo e personagens que estão numa esfera social mais rebaixada. São as pessoas da periferia, são as pessoas que moram nesse cortiço, por exemplo. E o narrador do cortiço, né, para levar mais a fundo isso, ele trata até de uma visão determinista e animalizante, né? A animalização das personagens, que é uma coisa que a gente viu como característica desse momento histórico. O determinismo quanto ciência, ele estava sendo pautado nesse momento, então ele vem para a obra de arte e assim a descrição das personagens, da situação, do ambiente está muito marcada por essa questão de um homem assim, um homem natural, mas não natural de natureza, né? Natural de biológico. No meio dos campos de trigo e beterraba, a aldeia dos 240 dormia. Na casa do marreu o silêncio era absoluto. O cuco da sala no andar de baixo deu 4 horas, mas ninguém se mexeu.
Bruscamente, Catherine levantou-se. No seu cansaço, ela havia, como de hábito, contado 4 batidas do relógio, sem encontrar forças para se levantar. Então jogou as pernas para fora da cama e acendeu uma vela, mas continuava sentada, com a cabeça pesada, tentando vencer a vontade de voltar a se deitar. Na cama esquerda, Zachery, o mais velho, um rapaz de 21 anos, dormia com o irmão Jean, de 11, na cama da direita. E na cama da direita, 2 pequenos, Lenore e Henri. A menina de 6, o menino de 4, dormiam um nos braços do outro. A terceira cama era dividida por Catherine e a sua irmã Alzire, uma garota magra e doentia de 9 anos que tinha uma corcunda nas costas. No cubículo do lado, o pai e a mãe ocupavam a 4ª cama, junto à qual instalaram o berço da última filha, Estelle, de apenas 3 meses. Veja como que é o narrador, veja como se comporta esse narrador do romance naturalista. É um narrador que está a fim de observar os detalhes, né? Então ele olha sempre de cima, como um cientista, como alguém que vai fazer uma tese a respeito daquela família. Então ele está descrevendo o espaço e como a família tem que viver juntinha naquele espaço, e ao descrever isso ele já descreve a situação social daquela família. O que é muito interessante de observar, que o naturalismo ele lida com isso, com essa visão científica sobre a realidade. Né? Então isso é um dado importante da nossa literatura naturalista. Como contexto histórico, a gente também tem que saber que muita coisa estava acontecendo. Então a gente teve Revolução Industrial, desenvolvimento técnico, humano relacionado à indústria. A gente tem um movimento de trabalhador na indústria também que está insatisfeito com sua forma, com a forma de exploração do trabalho. Se a gente for ler um dos romances de abertura do naturalismo, é o Germinal. Né? O Germinal é um romance francês e ele vai debater exatamente a condição de trabalho de mineradores numa cidade da França. Tem até filme, eu recomendo que vocês assistam, e mostra muito como esses trabalhadores eles têm que fazer para sobreviver diante de condições desumanas de trabalho, porque vocês sabem que se hoje nós temos leis trabalhistas, leis que falam leis que determinam a quantidade de horário que o trabalhador vai ficar na indústria, na fábrica, essas leis foram conquistadas. Por isso que há uma discussão atual que atualiza inclusive o romance, o Cortiço. Tem que ficar atento com isso, porque a discussão que é posta pelo trabalhador Uber pode se relacionar a uma discussão por leis trabalhistas que começaram a se desenvolver ali no século XIX. Questões que envolvem esse preâmbulo que a gente precisa estar ligado, porque faz parte da sociedade atual. O homem nunca parou, né, de lutar por isso. Inclusive as regressões que a gente vê hoje nesse campo, né? A gente tem uma literatura no naturalismo relacionada muito, então, como eu disse, já essa animalização que é denominada como zoomorfismo. Então, o zoomorfismo é essa relação do homem à sua biologia animal, essa comparação. Então, um romance, às vezes, compara, assim, diretamente a personagem com um burro, um besta de carga, uma gaivota. Então faz essa comparação que está relacionado muito à biologia animalesca mesmo. Temas relacionados à sexualidade humana e também como que o meio ambiente ele determina as ações do homem. No Cortiço a gente vai ver que uma personagem que tem toda uma forma de comportamento trazida da sua tradição, que vem de Portugal, quando ela chega no Brasil e se depara com os costumes no Brasil, ela começa a mudar. Aquilo começa a ficar para trás, por quê? Porque inserido num novo espaço, ele começa a agir conforme aquele espaço determina. Claro que essa visão ela pode ser questionada, mas como essa ciência ela estava em voga no século XIX, ela foi colocada
né? O próprio Machado de Assis, ele dá uma questionada, ele questiona essas relações, né? Em Brás Cubas, como que o positivismo, essas ciências, o que é o humanitismo? O humanitismo, na criação machadiana, é uma forma de ridicularizar todas essas correntes, né? Então por isso que tem que ficar bastante atento quando a gente pensa em literatura nacional e aquilo que a gente consome de fora. Porque às vezes a literatura nacional é aquela que cria espaços para crítica a uma visão dominante de sociedade, certo? Bom, então esse vídeo foi só uma introdução mesmo do que é o naturalismo. Eu vou mandar um material para vocês e a partir desse material a gente vai construir junto na próxima aula ao vivo, né, algumas relações, os autores, a gente vai discutir um pouco do romance O Cortiço, eu vou pegar trechos e a gente vai ler junto.